encontro de hoje é com uma pessoa muito especial. Meu amigo, meu parceiro de negócio, uma pessoa inspiradora para mim, uma pessoa do agronegócio, que é o que move a nossa região aqui, e uma pessoa que começou do zero. Alguém que empreendeu da área do comércio e que é um exemplo para nós de como fazer as coisas acontecerem da maneira mais simples e mais prática possível. Meu amigo José Antônio. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui conversando com o Cássio e estou sempre aprendendo também, né? José, e começa falando para nós aí a tua trajetória de vida. Eu sei muito bem dela e sei dos detalhes e essas histórias tuas sempre me inspiram. Como é que você saiu de um colaborador de uma empresa, vendedor, para chegar na AgroJuti hoje, que é a maior empresa do ramo na tua cidade? Olha, eu gosto de falar sempre que eu sou nascido e mal criado em Juti, né? Que a gente está acostumado a lidar com pessoas, né? E chegou um momento que não deu mais certo na empresa que eu trabalhava e eu resolvi abrir uma portinha lá, alugada. Vendi o que eu tinha, né, para começar o negócio, que eu falo que deu para comprar um olhinho de peroba, né, para passar na cara, que eu acho que é o essencial para a gente começar, né, coragem. E percebi que eu comecei e as pessoas me abraçaram, tanto os clientes quanto os fornecedores. Inclusive tem um fornecedor que ele deixou assim consignado, ver o que eu queria que deixasse lá, parcelou depois que eu vendi ainda. Então, assim, no começo, e até hoje, a gente tem um bom relacionamento com todos, né? E isso aí me ajuda demais, até hoje. Então, eu gosto sempre de bater um papo, ser o mais transparente possível. Eu acho que o bom negócio é isso aí. É você que encontra com a pessoa. E qual que foi o ponto-chave que fez com que você decidisse parar de trabalhar para alguém, para uma empresa, e literalmente abrir teu negócio? Qual que foi o ponto de virada aí? O ponto de virada principal é que eu saí da empresa e aí minha esposa não queria que eu viajasse, que ela queria que eu ficasse próximo da família, né? E a gente, na época, tinha a Rayane, minha filha. Na época, eu estava com 3 anos, né? Hoje ela já está no 4º ano de veterinária, medicina veterinária, e gostando ainda, isso que é o mais importante, né? Será que é coruja? E aí, cara, eu resolvi abrir o comércio em cima do que eu já conhecia, né? Que, no caso lá, eu já trabalhei em padaria, matéria de construção, posto de gasolina, escritório de contabilidade. E nesse ramo agropecuário, eu já trabalhava já desde 95. Aí, em 2007, que eu resolvi abrir a loja, então eu já tinha bagagem boa de comércio, de atendimento, só não tinha coragem para falar assim, eu vou abrir meu comércio. Certo. Né? Então, de repente, eu me vi obrigado a fazer uma coisa para mim mesmo. Né? E deu certo, a gente vem trabalhando. Você lembra desse período aí de quando você abriu o comércio, né? Nos primeiros dias ou quando você estava nesse processo? Qual que foi um dia marcante aí nesse período? Cara, eu tive muitos dias marcantes. O dia mais marcante que eu tive, cara, foi uma segunda-feira. Certo. E eu com um monte de boleto para pagar. E eu tinha certeza que eu tinha dinheiro para pagar. E chegou no dia, eu falei, cara, e aí? Não, o dinheiro não tá aqui, não tem. Falei, pronto. Falei, Cristina, e nós tínhamos 4 mil reais ainda guardado. Na época era um bom dinheirinho, dava para pagar todos os boletos do dia ali. E ela falou assim, não, tem que estar em algum lugar. Né? E começou a procurar, e aí eu já preocupado, estava de noite, né? Tinha que pagar no outro dia. E dormi, deu um pouquinho, ela acordou. Zé, acorda. Achei o dinheiro. Tava no bolso de um paletó velho, que era o caixinha teu. Que era o caixinha. Uhum. Rapaz, eu falei, agora eu vou dormir tranquilo. A hora que se você achar, você pode me acordar novamente. Então, assim, tem várias coisas E por exemplo, Zé, essa história do dinheiro que é interessante, né? Uhum. Esse aí era um dinheiro, uma reservinha que você tinha? Como é que era? Sim, a reserva, né? Então, assim, a loja não tava dando lucro, então, nessa época ainda? Não, isso aí foi bem no começo, né? E uns 3 meses que tinha aberto, então... Só perrengue. Era só lidando mesmo, né? E você falou que foi muito parceiro. Então, assim, você abriu o teu negócio, você tinha um caixa? Como é que foi? Porque hoje em dia, o que eu percebo? O pessoal que às vezes tá nos assistindo aí, às vezes o cara quer abrir um negócio também e o cara,
o cara tá se capitalizando, tem gente que segue esse caminho, o cara financia, tem gente que vai sem nada mesmo. E a tua experiência é bacana. Ela não é o que funciona só, não é só desse jeito que vai funcionar, mas é interessante saber como é que você fez isso funcionar. É interessante ver o teu ponto de vista do negócio. Eu acho que cada caso é um caso, né? Eu abri e o capital inicial que eu tinha para uma loja agropecuária era muito pouco, né? Porque Certo. eu tinha uma casa financiada, Uhum. a pessoa assumiu na época 28 mil e me comprou a casa com mais 28 mil dividido em 10 cheques de 2.800. Então, assim... Ah, tá. Então, na verdade... Era assim, era uma casa financiada, um terreno, um carro usado, um terreno, um capital muito pouco por se tratar de um comércio. Então você grande, iniciou né? o teu negócio com a venda dessa casa. Com a venda Então, da com casa. esse capitalzinho inicial mínimo e com essas parcelas que ele ia pagando. Sim. Então, essas parcelas, na verdade, você foi investindo na loja. Tudo que eu podia, eu comprava e já deixava exposto. Ah, tá. E os fornecedores me deram um gás muito grande, né? Deixando o material consignado, conforme vendesse pagava, dividia ainda. Então, E como é que você vendeu essa ideia para os fornecedores como alguém que estava começando um negócio? Porque eu treino, assim como eu treino você, que é o lojista, que é o vendedor direto, certo. eu treino o fornecedor deu. E esses caras não entram nessa. Esses caras não vão dar crédito para alguém que está começando. Isso que eu queria entender também. Eu acho assim que um pouco você conhecer as pessoas e elas conhecer de uma forma bastante transparente para que elas te conheçam e te deem crédito, porque o crédito você não ganha, você conquista ele, entendeu? Então, ao longo do tempo do que eu trabalhei isso aí, a gente vai... Mas esse crédito você construiu já na outra empresa que você trabalhava. Já na outra empresa. Então as pessoas já te conheciam de lá. Exato. O que você acha que eles viam no Zé lá? E essa pergunta não é fácil de responder, né? Mas o que você acha que eles viam no Zé lá que fez com que eles confiassem em ti? Que falou assim, pô, agora o Zé vai abrir o negócio dele e eu vou confiar no Zé. Dá para investir nele, dá para deixar algum produto aí. O que eles viam em ti, Zé? O que você era diferente? O que aparecia aí? Olha, eu acho, assim, o que eu era diferente, eu acredito que é a forma de eu conversar com as pessoas, de eu atender, de eu não deixar ninguém na mão, entendeu? Eu acho que fazer pelos outros é o que eu gostaria que fizesse comigo. Tá. Entendeu? Eu acho que isso aí me ajudou demais da conta. Até eu nem esperava que fosse tanta ajuda. Ao mesmo tempo, até a questão dos clientes também abraçar, né? Porque se você não tem cliente, você não existe no comércio, né? E foram chegando aos poucos, né? No começo você até coloca lá umas caixas vazias para fazer, pra encher prateleira, encher de jornal, uns sacos de ração para fazer aquele volume todo ali. E as coisas foram acontecendo, né? Então você não tinha mercadoria, você colocava um volume lá para o povo achar que o negócio estava cheio. Não, você abre, expõe os produtos e a caixa você tem que agregar ela para dar um volume, né? A coisa era tensa mesmo. Exatamente, interessante. Aí você começou sozinho, tinha colaborador já? Como é que foi esse começo aí? Eu comecei, aí tinha meu sobrinho, o Willer, a Vanessa e o Camarão. Nós começamos em 3 já. Eu mais 3 funcionários, já comecei. Você começou com o pé na porta já? Muito positivo, Sim. entendeu? E como assim positivo? sempre eu acho que a gente tem que ser uma pessoa positiva, né? Fazer as coisas naturalmente, né? Acreditando que vai dar certo, mas fazendo ela acontecer, né? Não só sonhar. Tem que fazer, pôr a mão na massa, né? Buscar o cliente, atender bem, e essas coisas foram melhorando ao longo Então do você fala que tempo. você começar com esses 3, isso é uma visão positiva tua, no sentido assim, cara, vou começar porque vai funcionar. Sim. Não passava na tua cabeça, tipo assim, não, vou começar só eu, vamos ver se vai dar certo. E esse vamos ver que vai dar certo, isso nunca aconteceu contigo. Não, Você sempre teve uma visão, cara, nós vamos fazer funcionar de um jeito ou de outro. vai dar certo, porque a forma de você trabalhar é um ramo, o agropecuário, que você vai colocando produto, vai atendendo e as demandas vão aparecendo. Então, como eu já estou lá há muito tempo nesse ramo agropecuário, você não tem aquela certeza que vai dar certo, mas você busca isso aí, entendeu? Certo. E as coisas vão acontecendo. E quanto tempo que você está nessa já, Zé? Não no ramo agropecuário, mas quanto tempo que a AgroJuti
tá no mercado e como é que é essa história aí? Olha, nós abrimos a loja dia 28 de julho de 2007. Então, esse mês agora a gente completa 18 anos de loja. E, assim, as coisas acontecem tão devagar, tão rápido, que você não vê o tempo passar. Então, sair do aluguel, ter um prédio próprio, ampliar esse prédio, ter um mix de produto bom, a gente tem um mix legal de produto lá. Então, isso aí faz uma diferença. Cidade pequena, então eu procuro ver qual que é a demanda, o que a minha cidade precisa. Como assim, Zé? Olha, lá a cidade deve ter hoje média de uns 8 mil habitantes. E lógico que tudo que você não tem na cidade é uma oportunidade de negócios. Né? Então, comecei com a parte de medicamento, parte de sal, ração, e as coisas foram tomando uma Então, o forma início diferente. da loja era isso. Exato. Medicamento veterinário, sal, ração. Essa era a AgroJuti. E aí você vai colocando um mix de tudo um pouquinho, né? Um pouco de material elétrico, hidráulico, e vai aparecendo. No começo você já deu essa puxada já? Já. Ah, bacana. E lembra quantos metros tinha essa loja ou não? Cara, lá tinha, não sei, aproximadamente uns 50 metros quadrados. 50 metros quadrados. Quanto tem hoje? Cara, hoje a nossa empresa ela tem mais de 1.500 metros quadrados de construção. E prédio próprio. E na época era próprio também, esse aí ou não? Não, alugado. Na época era alugado. Sim. E então um crescimento gigantesco de espaço, né? E de produto também, né? Porque você falando que você começou com isso, né? Que não dá para falar tudo aqui, mas o que a AgroJuti abrange hoje lá de produto para o cliente? Cara, eu costumo falar que lá hoje, desde preservativo a motosserra, a gente vende, entendeu? Então, eu acho que se você tem um comércio, no meu caso, que você está acostumado com esse comércio, atender e ver as possibilidades. Então, aumentamos a parte de produto veterinário, linha PET, hidráulico, elétrico, um pouco de material de construção, que você vai englobando porta veneziana. Então, uma série de coisas lá, concessionária Steel, a gente tem algumas representações, como Matsuda, trabalha com tinta, tem máquina que você faz qualquer cor na hora lá. Então, assim, a gente vai se adaptando. Loja de roupa e calçados. Só a loja de roupa e calçado, ela tem média de 140 metros quadrados, então... É uma loja dentro da tua loja. Então eu costumo falar que são várias lojas dentro de uma só. Zé, e só, desculpe te interromper aqui, mas só trazendo aqui uma visão, porque a gente ouve falar muita coisa diferente, assim, né? Tem clientes que eles focam em um produto, tem clientes que diversificam bastante. Você diversifica bastante, né? Então, por que você acha que faz sentido isso? Ou, mas faz sentido também focar num produto exclusivo? Porque o agro é uma loja agropecuária. Então, é AgroJuti. Aí a pessoa chega lá e tem um tênis de academia para vender da Olímpicos lá, não tem? Também. Aí o cara chega lá e tem uma panela. Também. Tá, mas tá dando certo. Sim. Entendeu? Então, tem muito marqueteiro que ele vai falar, não, isso aí tá errado. Né? A marca tá comunicando uma coisa, chega lá tem outra. Então, você tá fazendo isso na prática. Né? Você não tá fazendo isso na teoria. Não é alguém que acha que vai dar certo ou acha que vai dar errado. É alguém que está dando certo e está trazendo evidências. Como é que você entrou nesse caminho? Né? Você não teve medo de falar, meu Deus, vou pôr isso aqui, não vai dar certo. Uai, isso aí, o que passou na cabeça? Não, eu sempre tive a vontade de expandir, de crescer, de ter produtos, de o cliente chegar lá e ele se vê em tudo que é mercadoria. Então, se você vai lá para comprar uma roupa, uma camisa social, esportiva, ou que seja do country e tal, você vai achar lá. E aí, por que não ter os outros complementos? Entendeu? Se você chega lá, você vai comprar uma motosserra, leva uma ração, leva um sal, compra uma caixa d'água. Entendeu? Então, eu tenho que ter isso aí. Mas é gostar de ter produtos diferentes. Eu gosto. Por que você fala é gostar? Porque você vê o cliente sair satisfeito e fala assim, cara, aqui tem tudo ou quase tudo que eu preciso. Então, é prazeroso ver isso aí. Além de ser rentável, né? Porque eu não tenho que pôr só por boniteza. Eu tenho que ter produtos de qualidade para atender, né, a necessidade do cliente. E eu acho que isso aí você vai cativando o cliente. Ele sempre vai te buscar.
Tá. Acredito que lá tem. Eu vou lá. E não só para comprar, né? A questão também do bate-papo, tomar um cafezinho, um tereré. Então, tem sempre algo que deixa a pessoa em casa. Porque lá é a sua casa agropecuária. Então, Esse é o slogan da AgroJuti. Exato, é para a pessoa se sentir em casa mesmo. De fato, lá o povo se sente em casa lá. Chega lá, você chama todo mundo pelo nome, todo mundo você conhece, o irmão, o filho, o pai, o sobrinho. Qual que é a mágica, Zé, disso aí? De você ter esse relacionamento com cada cliente? Cara, eu acredito que é gostar de pessoas. Porque uma coisa é você querer ser agradável e outra coisa é você ir de encontro com as pessoas, gostar. Gostar de atender, gostar de resolver o problema da pessoa, né? Se colocar no lugar da pessoa. Eu acho que isso aí faz toda a diferença. Quem não gosta de ser bem tratado? Ô Zé, e falando em gostar de pessoa, então você pensa que isso é algo que você é assim, é a tua essência, porque eu sei que isso está em ti, mas é algo que isso não dá para desenvolver isso. Isso aí é uma coisa assim, ó, ou o cara gosta de pessoa, ou não tem jeito, ou não é o caso dele. Não adianta ter um papel lá, não adianta forçar a barra. Eu vi o podcast do Zé, o Zé falou que tem que gostar de pessoa, agora eu vou tratar as pessoas bem. O que você pensa sobre isso aí? Eu acho que isso aí é muito particular, né? Eu acho que cada pessoa tem um jeito de ser, né? Não que é chato ou uma coisa ou outra, é o jeito da pessoa, né? E lógico que eu já tive várias barreiras para conversar, para negociar. Eu fui assim, meus pais trabalhou muito tempo em fazenda, era funcionário, meu pai, minha mãe também, e assim, doméstica. E a gente nasceu, foi criado no interior mesmo, né? E aí depois, aos 17 anos... Foi criado na roça, Zé? Ou na roça. Nasceu na cidade? Não, nasci na cidade, mas eu fui para a roça. Então, aprendi a carpir, a roçar, pintar, passar veneno. Então, coisas assim, rústica mesmo, que você aprende no dia a dia, trabalhar no campo, mexer com gado. Isso aí tem um certo peso, né? Uma criação simples, né? Mais familiar. E depois que nós mudamos novamente para a cidade, eu entrei no ramo de material de construção, trabalhando, e aí a gente foi desenvolvendo. Tá, e por que você entrou nessa quando eu falei de pessoas? O que essa tua infância, a tua criação tem a ver com gostar de gente? A gente é de família bastante humilde, né? E principalmente minha mãe, ela é uma pessoa assim, bastante religiosa, ela sempre conversa com a gente e é uma pessoa, uma inspiração para mim, né? Então eu procuro seguir nessa linha aí. O que tua mãe mais te inspira, Zé? Cara, essa aí é uma parte que sempre dá um nó na garganta, né? Cara, minha mãe, ela às vezes deixou de tirar da boca dela para passar pra gente, entendeu? E isso aí é um negócio que é dela e a gente se espelha muito nisso aí. E é gostoso, é prazeroso. Você hoje ter uma condição melhor, né? Inclusive, domingo agora nós comemoramos com ela lá 75 anos. E a Dona Tivina é uma pessoa maravilhosa. E quem que é o Zé hoje por inspiração da tua mãe, Zé? Cara, eu procuro ser um cara simples. Eu acho que a simplicidade, ela tem que ser de forma concreta. Não adianta eu falar para você uma coisa e fazer outra. Entendeu? Então, isso aí me inspira. Eu gosto de pessoas simples, eu gosto de ser simples. Eu acho que isso aí funciona. E é bom, você se sente bem, é da forma que eu me sinto bem, entendeu? Então, eu acho que fazer o que gosta, bem feito, não tem segredo. Tá, Zé, dentro dessa sua trajetória aí tua na loja, em certo caminho nós nos encontramos, né? Você foi indicado para o treinamento, você fez o treinamento com a gente, e é por isso que você está aqui hoje também, a gente está batendo esse papo. Qual que foi o impacto da Dale Carnegie na tua vida, no teu negócio? Cara,
voltar um pouquinho no encontro lá, que foi o dia que você apareceu lá na loja com Pode as ser. indicações. Você gosta eu falei que dessa, eu não né? ia Você falar, gosta, mas né? não tem jeito, viu? Então, o cara chegou lá, rapaz, e eu tava com o movimento naquele dia, tava bom, né? E aí chegou um cara lá com uma pastinha debaixo do braço, uma cara de pastor, e se apresentou, Cássio Viegas, e eu falei, não, mas tudo bem, o que você faz? Não, eu sou trainer. Eu falei, trainer, mas o que é isso? Aí ele falou, não, eu treino pessoas e eu trabalho na Del Carne e tal, e eu vim por indicação do Wilson. Aí eu falei, cara, o Wilson, vou ligar para ele da Tupi, Dei uma saída lá, liguei pro Wilson e ele falou, não, cara, o curso é bom, pode fazer, o Cássio pode fazer. Voltei, ele já tinha tomado uns 2 litros de tereré lá e... Rapaz, o Zé me deu uma. Aquele dia, eu vou falar a verdade pra ti, meu amigo. Eu cheguei, acho que era 1h da tarde, saí de lá 7 horas da noite. A indicação do Zé foi muito boa, sabe? O cara que me indicou o Zé foi o Thiago Marcondes, que era o gerente do Sicredi lá de Juti. E o Aldo antes também tinha. Tinha comentado, né? Mas o Thiago foi o cara que falou: fala com o Zé. Eu almocei com o Thiago lá em Juti. E o Thiago falou assim: Cássio, fala com o Zé. Que o Zé, ele é tipo o prefeito da cidade, assim, só que ele não é o prefeito, entendeu? Ele é o cara que todo mundo conhece, que influencia todo mundo, que se ele falar, a pessoa acredita. Eu falei, rapaz, esse cara é o cara. Ele falou, então, se você fecha com ele, você fecha com os outros. Eu falei, rapaz, será que esse cara vale tanto assim, né? E aí eu tava abrindo lá a Juti, assim, eu ia conhecer a cidade, seria uns primeiros clientes que eu ia fechar lá. Eu falei, vamos primeiro nesse cara, nesse Zé Antônio aí. Aí cheguei lá, realmente, eu fiquei impactado com o atendimento do Zé. Isso que ele estava falando ali, né? Se importar com as pessoas. Parecia que todo mundo que chegava lá era melhor amigo do Zé. E, de fato, hoje eu percebo que são grandes amigos seus. Os seus clientes são seus amigos, né? E aí o pessoal conversava e todo mundo batia papo. E o Zé tinha um papo individual com cada um. E eu tentando conversar com ele. Ele lá batendo papo com os outros, conversava comigo, batia papo com os outros. Eu falei, cara, vou ficar aqui que vai valer a pena. Esse cara que eu tenho, vamos trabalhar em cima dele. Mas continue, Zé, deixa você contar. Então, aí liguei pro Rodo, liguei pro Thiago também, a mesma conversa. Falei, cara, esse cara, ele acho que combinou com os outros, né? E aí o Cássio ficou ali o resto da tarde, tomamos quase uns 20 litros de tereré ali. Foi. Aí ele foi embora, e aí vamos fechar? Eu falei, não, vamos dar mais uma pensadinha. E ele me convidou para ir assistir uma aula... Demonstrativa que tinha lá em Carapó na época. Inclusive foi uma das primeiras cobaias dele lá em Carapó. E aí... Convidei minha esposa também, fomos lá, assistimos lá, e aí ele já queria fechar de novo. Lógico, assim, Pô, Cássio, deixa eu dar uma pensadinha. Rapaz, você me enrolou, hein? Você é louco. Assim, eu sabia da importância, eu via a importância o quanto aquilo lá ia impactar na minha vida. Aí voltamos para casa, falei, Cristina, e aí? Cara, ela me deu uma na canela. Aí eu falei assim, eu sei dessa, hein? Já que você não tem faculdade, você podia fazer o curso, né? Falei, cara, eu vou fazer esse trem agora. Agora eu vou fazer esse curso. Ela deu essa, não sei, Zé. Cara, me deixou assim, sem chão. Falei, não, eu vou fazer. Fica em paz. Aí, para minha surpresa, cara, eu fiz o curso antes da pandemia. E fiz o curso, eu vi que eu tava, pode falar, tudo cagado? Então, acho que eu tava tudo cagado, né, mano? Fala o teu português. Cara, e aí eu falei, não, eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser muito melhor. Aí fiz o curso, veio a pandemia, aí eu fui convidado até para ser AG na época da pandemia, e aí começou alguns treinamentos online, e depois a gente refez o curso novamente. E, cara, do curso para a minha vida, ele mudou muito. Inclusive, nós passamos a pandemia, eu planejando e começando a ampliação da loja. Os caras falam, mas você tá louco? Então, você entender, ver um pouco mais além, entendeu? Você não se abater com qualquer coisa. Uhum. Ser mais centrado. Então, o curso, ele me deu uma dinâmica, assim, em vários setores. Zé, posso pegar um ganchinho da pandemia aí? Eu vejo que o nosso ponto forte aqui de Dourados foi a época da pandemia. Por quê? Porque o nosso cliente que estava na base, que já tinha feito treinamento com a gente, durante esse período da pandemia, ele tinha um suporte muito bom. Nós fazíamos treinamentos praticamente quase todo dia, online.
Então, qualquer lugar que você tava, né, não podia sair de casa, né? Você entrava lá e fazia o treinamento. Você que já foi carnegiando, você que já tinha feito o treinamento, você participava desses treinamentos, Sim. dessas reuniões de direcionamento. Porque, querendo ou não, o povo tava perdido. Então, por mais que você era um empresário, você tinha experiência e tal, mas fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu nunca vi essa pandemia. E É como morte, nós, né? sim, e como assim, nós da Dale Carnegie passamos por momentos desafiadores, talvez vocês digam assim, a pandemia foi um momento mais desafiador. Eu não estava na Dale Carnegie na época, mas dentro da Dale Carnegie, eu já vi instrutores falando assim, olha, o momento mais desafiador nosso foi o 11 de setembro, recentemente. Uhum. Falei, mas gente, o 11 de setembro foi tão ruim assim? Para a Dale Carnegie foi muito desafiador, porque o mercado parou, as pessoas, a incerteza tomou conta, e uma coisa que eu não sabia que o impacto tinha sido tão grande. Mas se você olhar o histórico da Dale Carnegie, como a Dale Carnegie tem 112 anos, nós já passamos por 2 guerras mundiais, meu amigo. Então, querendo ou não, a pandemia é fichinha dentro de uma guerra mundial, né? Então, o treinamento ficou parado por uns tempos Sim. durante esse período. Então, ter um apoio de uma empresa dessa, ter um know-how de uma empresa dessa, na hora do apuro, que foi o caso da pandemia, ter uma empresa dessa falando assim, gente, pera lá, as pessoas vão continuar comprando, as coisas vão continuar acontecendo, vamos trabalhar em cima disso aqui. E direcionar vocês nesse período foi maravilhoso. Até porque nós também estávamos bem estruturados. Isso é um ponto muito forte nosso também. Por quê? Como é que eu vou te ensinar? Como é que eu vou te ensinar a ser exemplo do que eu falo, né? A ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa estruturada, ser uma pessoa que desenvolve os teus negócios, a tua vida para ser bem-sucedido, se nós não somos exemplo disso. Eu não preciso ser o cara mais bem-sucedido do mundo, mas nós temos que ter um exemplo de boa prática. Sim. E durante esse período nós estávamos bem estruturados e nós pensamos assim, cara, nós não vamos vender treinamento nenhum agora. Por quê? Porque o nosso cliente está tentando sobreviver, está tentando arrumar uma saída. Nós não vamos ficar vendendo treinamento para ele agora porque eu não posso tirar o caixa dele, que é o que ele tem de mais precioso agora. Nós não sabemos o amanhã, mas nós não podemos abandonar ele também. Nós temos que dar um suporte para ele. E foi justamente isso que aconteceu durante a pandemia. Nós demos esse suporte para os nossos clientes. Depois da pandemia, que foi o maravilhoso, que foi o que eu falo, olha, isso aqui foi uma das partes mais importantes do nosso negócio. Por quê? Enquanto qualquer outra empresa de treinamento, qualquer outro negócio, as pessoas mudaram de ramo, as pessoas desistiram, as pessoas pararam, nós estávamos ali cuidando dos nossos clientes. E aí, quando o negócio voltou a girar bem, você acompanhou tudo isso, Zé, o pessoal olhou para Dale Carnegie e falou, cara, eu quero estar com esses caras. Porque no momento mais difícil da minha vida, quando todo mundo me deixou, eles estavam comigo. Então agora, né, agora que o negócio tá bom, agora que eu passei pela pandemia, quem estava comigo eram eles. Então eu vou continuar caminhando com eles. E aí deu um boom aqui em Dourados. Eu acho que o boom aqui foi depois da pandemia, porque não só pela entrega do nosso negócio para com o cliente fazer o treinamento e o resultado que isso dá, mas pela gratidão dos nossos clientes. Nossos clientes falaram assim, cara, nós precisamos estar com vocês e contribuir para vocês por gratidão ao que vocês fizeram para nós nos momentos mais difíceis. Então, eu acho que esse foi um ponto forte nosso e você participou disso. Agora, pode continuar aí a trajetória sua dentro da Dale Carnegie, se você quiser fazer, Zé. Sim, até porque, inclusive, tem um cliente lá que é pecuarista, é do Paraná, e ele estava lá conversando na época da pandemia. E aí ele falou, Zé, você está pensando bem o que você está fazendo? Que você está mexendo numa ampliação, você vai mudar toda a estrutura da loja. E essa pandemia é um negócio que está quebrando muita gente, tem muita gente parando. Falei, cara, aí eu acho que é a grande sacada. A pandemia, ela não vai ficar para sempre, ela vai parar, vai passar. E eu falei, por mais que você está andando lento, mas você está andando, tem que andar. Porque a hora que tiver a normalidade, tudo voltar ao normal, eu tenho certeza que eu já vou estar lá na frente. Você entendeu? E quem parou, quem está com medo, o medo é bom, mas ele não pode te cegar, né? Então... O medo, eu falo assim, que você tá com o pé no chão é legal. Isso. Agora, o medo, ele te impede, né? Então, o medo, ele te impede de arriscar, de fazer diferente, né? É algo que não agrega o valor, né? Então, você tá seguro como você sempre foi seguro, Zé, isso é joia. Isso aí é uma das coisas que a gente admira muito. Agora, a tua coragem, a tua ousadia de partir para cima é maravilhosa. E é interessante que você tá falando isso de um jeito como se fosse óbvio, né? Como se fosse, a pandemia vai passar. Porque na época não era, né?
Na época, tipo assim, você tá falando isso hoje porque nós já passamos por ela. Sim. Mas na época era aquela incerteza absurda. E você ter tomado a decisão de investir na loja, de ampliar a loja durante a pandemia, já começar esse processo durante a pandemia, era uma loucura, se Sim, você for sim. ver na época. É. Mas, como você tinha esse suporte nosso e tinha esse discernimento, você tocou isso aí. E impactou muito na tua empresa, né? Com certeza. Tanto foi que quando finalizou que acabou o Covid, ali deu uma diminuída boa, foi voltando à normalidade, a gente já estava com o prédio praticamente pronto, Uhum. você entendeu? E lógico que você tem que pensar positivo, não só pensar, agir positivamente, né? A enganjar as pessoas que estão ali com você e que é uma família, né? Você está ali junto ali e como que você vai falar com um funcionário se você já vai falar tudo cagado, você não tem ali, fala, pô, eu vou falar da forma que eu vejo, que eu faço, né? Então, eu tenho que enganjar essas pessoas para elas entenderem que isso aí vai passar e que a gente tem que pensar positivo e agir, né? Tá. Sair da zona de conforto. Zé, vamos pegar essa parte de colaborador, de funcionário. Como a Dale Carnegie impactou a tua gestão da equipe? O que mudou no teu ponto de vista de empresário, de líder, antes da Dale Carnegie e depois da Dale Carnegie, para a gente entender essa transformação aqui? Olha, antes da Dale Carnegie, eu era aquele cara centralizador. Uhum. Então, eu que fazia, eu que colocava a mão na massa e assim, as coisas não andavam, mas não tão bem quanto hoje, entendeu? Aí a parte dos treinamentos, de você ter um controle melhor, de você se relacionar melhor, a forma de falar, de conduzir os negócios, de você saber conversar com o seu colaborador, agregar realmente o trabalho dele na empresa, ele se sentir parte disso aí. Até porque depois eu fiz outros treinamentos também de liderança, negociação, vendas. Então tem uma gama de produtos da Dale Carnegie que dá para você usar ele diariamente. Zé, Sempre. falando desses outros programas, porque você é o cara que fez todos os treinamentos, né? Então, um cara com a experiência como você, uma pessoa que já é experiente de vida, experiente de empresa, o que te fez querer fazer todos? Porque eu encontro muitas pessoas que falam assim, Cássio, eu já sei, né? Eu já tenho muita experiência, né? Aí o cara não vem pro treinamento. Aí depois, passa um tempo, ele vem e fala, meu Deus, se eu soubesse, tinha feito antes. Qual que é a tua percepção? Olha, eu sempre falo que o melhor treinamento é o último que eu estou fazendo, que eu estou até refazendo agora de vendas. Eu falei, cara, mas parece que tinha coisa que eu não tinha visto, que é o momento que você está passando. Então, cada momento que você está passando, você vai absorver alguns aprendizados, vai colocar em prática e vai focar mais em algum, talvez menos no outro. E são momentos distintos. Então, todos os treinamentos para mim foram assim extremamente importantes, tanto para mim quanto para minha família. Até porque ele não é um treinamento só para você administrar a empresa, conversar com as pessoas do seu trabalho. Não, ele serve para todas as suas atividades, né? Pessoais, Pegando profissionais. esse gancho teu, como é que o treinamento impactou a tua família, Zé? Cara, eu consegui assim me transformar aos poucos. Sempre a gente está mudando para melhor. Inclusive, a minha esposa fez também o primeiro treinamento. Depois ela fez o de liderança, até eu fiz junto com ela. Ganhou um Você troféu tá doido, foi preto lá, fantástico. que eu não tenho ensinado nada desse troféu até hoje, cara. E aí ela me enche o saco, cara. Mas faz parte, eu fiquei contente por ela. Então ela tira uma casquinha tudo, ela tem o troféu e você não tem. Eu tenho que esconder esse troféu, né? Mas tá tudo certo. Ficou em boas mãos. Ela é uma pessoa, assim, muito dedicada, entendeu? E depois do treinamento, o engajamento dela, porque ela é professora, gosta do que faz, acho que isso aí é importante. Ela é apaixonada pelo que ela faz mesmo. Você fazer o que você gosta é tudo. E ela faz o que ela gosta, e aí ela, de tanto eu insistir, ela ficou com meio período só na escola, e meio período ela está indo na loja. Aí depois que ela fez o curso, ela falava que ela não se sentia parte da loja. Certo. Depois que ela fez o curso, ela falou assim, cara, agora eu sonho
Eu quero estar aqui, eu quero fazer parte e eu me sinto bem. Dá pra ver o entusiasmo que ela tem Sim. na loja. Ela faz muita diferença. Quando ela tá lá, a energia dela é muito positiva. Sim. E ela entende, ela gosta, ela conhece todo mundo, assim como você. E ela tem mais energia do que você mesmo, Zé. Se for ver, a energia dela, aquela atitude dela é fantástica. Sim. Então ela gera um impacto muito positivo. E quando eu vejo ela na loja também, eu tenho muito orgulho de poder fazer parte disso, né? Saber, cara, tem um dedinho meu aqui. De ver a Cristina desempenhando como ela está desempenhando na loja é maravilhoso, né? Cara, assim, tem coisas que você vê e você não imagina como que vai se transformar, né? Então, assim, a partir daquele primeiro treinamento para hoje, eu acredito que assim, a minha vida pessoal quanto a profissional, ela sofreu uma transformação muito grande. Então, Zé, e vamos pegar um outro aspecto também, que é interessante. Você é o cara que, dos meus clientes, é a pessoa que mais indicou o treinamento da Dale Carnegie para as pessoas e mais indicou gente que fechou. Né? Não só indicou, mas indicou e a pessoa fechava. Por que isso? Por que você fez isso, Zé? O que faz você indicar? Isso desde o começo. Eu lembro que na primeira turma lá, você já colocava o povo para dentro. Por que você faz isso, Zé? É o que eu falei de gostar de pessoas. Então, se você está conversando com uma pessoa e você sente que essa pessoa vai melhorar, ela vai saber lidar de forma diferente, que ela vai se sentir bem, eu acho que é legal, é prazeroso. Não dá nem para falar para você o quanto que é bom a sensação de ver a pessoa fazer o curso e ter bons resultados, você entendeu? E isso aí não tem dinheiro que paga. Eu acho que essa preocupação ela tem que ser natural. Ela não pode ser, eu vou indicar porque eu tenho a obrigação de indicar o curso. Não, cara, eu indico porque eu sei que as pessoas, com essa transformação que eu tive, eu tenho certeza que a pessoa vai se tornar uma pessoa bem melhor. E aqui tem uma dúvida aqui que não é minha, mas é de muitos. Quando você indica, você coloca o teu na reta, né? Com certeza. E aí? Olha, já aconteceu, eu tenho até o Edilson lá da DDR. Putz, cara, o Edilson é um caso interessante. E aí eu falava do curso, ele falou, não, eu já fiz curso no Rio, já fiz São Paulo, não sei o quê. Eu falei, cara, mas esse curso que eu tô falando para você é interessante a fazer. E ele, assim, não queria mesmo de toda forma. Eu falei, é o seguinte, eu vou pagar o curso. Uhum. Se você gostar, você me devolve o dinheiro. E tem o outro lado também, que se você não quiser fazer o curso, não tem problema. Eu vou estar fazendo de liderança, negociação, então você vai estar sempre tomando ferro comigo. Cara, aí ele tomou um choque e ele resolveu fazer. E aí, para minha surpresa, não só ele, a equipe dele, você sabe melhor que isso aí. Você tá doido. O Edilson fez, a esposa fez, a filha fez, o genro fez, os pais do genro fez, aí o funcionário do genro. Então, que bom que você plantou essa sementinha no Edilson, né? E é interessante o Zé, porque o Edilson é fornecedor dele. Então, ele tá treinando o cara que vende para ele. Né? Então, ele tá municiando a pessoa que vende para ele. E isso é uma característica do Zé. Você nunca olhou pro teu fornecedor como alguém que está concorrendo com você, como alguém que está tentando ganhar de você. Inclusive, como uma pessoa do mesmo ramo, né? Sim, inclusive tem uma história do Chumbão lá, que é proprietário de uma loja que é basicamente do mesmo ramo do Zé. Então eu fui lá, fui fechar negócio com o Chumbão, né, Zé? Lembra daquele dia ou não? Com certeza. Fui fechar com o Chumbão lá. E aí é muito conhecido na cidade, né? Juti, todo mundo conhece todo mundo, cara, proprietário de um mercado, material de construção, depósito de areia. Isso. Ele tem bastante negócio lá. E aí eu fui indicado, o Chumbão nem bateu um papo comigo, nem conversou comigo, né? O Wellington, né? Isso. Nem conversou comigo. Aí cheguei na Água Juti e falei, Zé, eu preciso de indicações suas, você conhecer alguém pra você me indicar aí e tal. E aí nessa, o Zé falou assim, tá, mas você acabou de chegar aqui, você já passou em algum lugar? Fui no Chumbão, mas ele nem quis conversar comigo. Ele falou, vamos lá, vamos voltar lá. Né, Zé? E aí, como é que foi? Conta aí. Cara, e aí chegamos lá, o cara estava com um bico desse tamanho, cara. Mas lógico. Tá lá, atende um, nem deu moral. Falei, não, e aquele típico aspecto do vendedor iniciante, né, na época, né? Que era assim, ele não quer comprar de mim, também não quero vender pra ele, né? Aquela atitude ruim, né? Tipo assim, pô, o cara não quer me receber. E o Zé é muito paciencioso, cara. O Zé é muito... Como ele falou aqui, muito positivo esse negócio, essa visão positiva dele, o Zé sempre teve essa pegada de, não, calma que vai dar certo, vamos fazer acontecer e tal.
E aí, vai, vou deixar você contar. É que aí ele realmente eu estava atendendo o pessoal lá e aí eu comecei a conversar com a esposa dele, ver a questão de como é que tava, as correrias, muito pé, muito serviço, né? E lógico que eu também passei por esse processo de muito trabalho e aí a família você sai quando puder, então fica sempre em segundo plano. E lógico que aí você tem que mudar um pouco a sua mentalidade. E isso aí o curso traz, entendeu? E aí demorou mais um pouquinho, eu conversei um pouco com o Chubão lá, e aí eu chamei o Cássio, já para fechar o contrato. Foi inacreditável. Cheguei lá, o Zé falou, ó, tá pronto aqui, o Chubão vai fazer. Eu falei, hã? Ele falou, vai fazer, vai começar em tal turma e tal. Eu já falei, pá. Então, na verdade, quem vendeu foi o Zé. E por que eu trouxe essa história? Porque esse era um cliente que eu tinha desistido dele. E você, Zé, você falou, não, nós vamos lá, vamos resgatar ele. E ele é o teu concorrente direto. Uai, essa aqui é a grande jogada. Se esse negócio é tão bom, te ajudou tanto na tua empresa, na tua família, em todas as áreas, você vai e me indica esse mesmo treinamento, você dá esse mesmo caminho para o teu concorrente direto. Eu queria entender isso aí. Eu queria que você passasse isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, eu acho que você tem que pensar em pessoas, não em si. Então, que se eu melhoro, se a pessoa que está lá, que é meu concorrente ou não, eu acho que se ela merece algo de positivo e se eu puder indicar, contribuir para que isso aconteça, eu tenho que fazer isso aí, entendeu? Então, eu gosto de ver isso aí. Até porque, quanto mais empresários, mais pessoas da minha cidade fizerem o curso, se desenvolver, trazer novas oportunidades, mudar a visão de negócio, o lado pessoal também, o que puder agregar, eu acho que isso aí soma e todo mundo cresce junto. Eu não tenho que pensar só eu estar à frente, eu fazer as coisas, eu tirar vantagem. Eu acho que se todo mundo puder contribuir com a cidade, isso aí é uma evolução muito grande, cara. Zé, agora eu vou te fazer uma pergunta difícil, viu? Não sei se você vai conseguir responder ela. De todos os treinamentos que você já fez, certo? Uhum. Todos. Lógico Certo. que, como você falou, o melhor treinamento é sempre o último, né? Certo. Porque é o que você mais está precisando, né? Mas de todos que você já fez, qual que foi o mais impactante ou qual que teve a maior transformação? Vamos ver se você sabe responder essa pergunta. Vamos ver. Cara, todos são importantes. Assim, eu acho que todos lógico que para cada situação, para cada momento que você tá, que você vai direcionar, ele vai ter um potencial maior. E para mim, lógico que eu sempre falo que o último é o melhor, que eu estou refazendo agora, o de vendas, esse é o top das galáxias, né? Então parece que eu estou vendo coisa que eu não tinha visto. Mas o que me marcou realmente muito foi o de liderança. Até porque eu já tinha feito e eu refiz ele junto com a minha esposa. Então é um treinamento para quem está à frente do negócio, para quem quer enganjar, principalmente uma esposa, um marido, quer levar lá, ou um gerente, você quer fazer a pessoa entender mais a fundo do negócio, onde pode ser mais produtivo, a pessoa ver que tem que sair da zona de conforto, entendeu? Buscar algo, somar com a sua equipe. Então, para mim, isso aí é o 10. Ok. Zé, eu tenho uma percepção, né, durante esse período meu da Dale Carnegie, que as pessoas acham que o treinamento mais difícil de ser vendido do cliente comprar é o Dale, que é o primeiro treinamento, o Dale Carnegie Course. E eu percebo que esse treinamento existe uma barreira, lógico, porque hoje em dia tem muita coisa no mercado. Certo. E aí qualquer coisa é papo de vendedor, né? Então, existe essa barreira de entrada. Mas como a gente tem uma boa indicação sua, ou do Paulo, ou seja lá quem for, então a indicação ela abre a porta. Sim. Então a gente consegue colocar o cara para dentro da turma. Agora, esse não é o mais difícil. A venda mais difícil que eu vejo para nós aqui é a venda do primeiro avançado. Sabia? Porque o primeiro avançado, ele é assim, ó. O cara fez o Dale, o cara tá terminando o Dale, tá no módulo 10, 11 ali, o que ele tá pensando? Nossa, agora eu sou um gênio. Agora eu sei de tudo. Meu Deus, isso aqui mudou a minha vida. Não, agora você tá doido. Agora pode vir que eu vou abrir minha segunda loja, eu vou, né? E o cara vai nessa. Ele se ilude às vezes, porque ele acha que ele tem todo o conhecimento. Então a nossa principal barreira é o primeiro treinamento. Por quê? O primeiro avançado. Porque ali ele tá achando que sabe de tudo. E eu percebo assim, quando a pessoa faz o primeiro avançado,
Que foi o teu caso, inclusive, né? Sim. Uma hora você fez o primeiro avançado. Teve uma vez que você fez o primeiro avançado. Que eu lembro até hoje como é que foi a experiência. Não sei se você lembra. Você lembra qual que foi o primeiro ou não? Cara, dá um... Você lembra do primeiro? Qual que foi? Agora eu não me lembro, com certeza. Eu, qual foi, rapaz, não. eu lembro, hein? O primeiro foi o HIP. que você fez. Nossa, queria matar você. Pois é. Então, assim, Filha da puta, me paga. esse aí foi o primeiro avançado que você fez. E eu vejo assim, Foi a legal, barreira cara. é ele. Porque, tipo assim, É. tá, eu já tô bom, vou fazer mais um, né? Você já me tirou 8 contos, né? Na época não era isso, era quanto? Era uns 6 mil. 6 mil, mais Você ou já me menos. tirou 6 contos, você vai tirar mais 6 agora, né? Hoje é 8. Eu falei, não, não é que eu vou tirar, Zé. É que tem um propósito pra você e você acreditou em mim naquele momento e foi pro primeiro avançado. E conta a experiência desse primeiro pra nós, por gentileza. Cara do céu, eu tava lá e mexi com o notebook, né, apresentação, e eu falei, Ah, é porque o HIP era um treinamento que o manual dele era digital. nossa, E hoje em dia tá mais prático, celular, tudo, mas na época era uma coisa mais fora da realidade nossa, né? não, moço. Aí pra criar um trem, pra apresentar uns slides lá na frente, eu falei, cara, eu me mata esse cara, hora que eu sair daqui. E até porque aprender a lidar com isso aí, né, eu sou mais de falar, de resolver e tal, aí eu senti algumas dificuldades ali. E o primeiro dia eu fiquei bem no choque mesmo, né? Falei, Eu lembro. no segundo dia, cara, você começa a cair a ficha, entendeu? De você, a questão de você se apresentar, de você ver sua postura, de você se comportar de uma maneira diferente, estar mais centrado. Cara, a experiência foi muito boa. E depois desse, aí você fez todos os outros, né? Sim. Eu sempre falo, depois que o cara faz o primeiro, a tendência é fazer todos. Então eu tenho, a maioria dos meus clientes, ou eles fazem só o DEIO, ou eles fazem a grande maioria dos treinamentos. Dificilmente eu tenho um cliente que faz o DEIO e mais um. Porque a hora que ele faz esse primeiro, ele percebe assim, nossa, tem muita coisa que eu não sei. Ele faz o Exato. DEIO e ele acha que ele sabe de tudo. Aí ele faz o primeiro avançado e fala, rapaz, mas agora eu vi que eu não sei nada ainda. E aí tem o Exato. negociação, aí tem o vendas, aí tem liderança, e o cara fica, meu Deus, tem muita coisa para aprender. Então tem toda uma experiência que eu não tenho e técnicas de Sim. áreas diferentes que eu não sei, né? Basicamente é isso, né, Zé? E depois você começa a se moldar, em cada dificuldade você vai vendo que dá para você usar as ferramentas dos treinamentos. Inclusive tem o Advance, que é um treinamento top para você começar a entender os comportamentos. E, cara, ajuda demais. Zé, e um outro ponto interessante que eu vejo na Dale Carnegie, que é uma coisa que as pessoas admiram muito, elas buscam muito e é algo que funciona bem aqui. É o grupo de pessoas que estão conosco. Então eu queria que você comentasse um pouquinho de como isso impactou na tua vida, de como você enxerga esse network da Dale Carnegie. Isso aí melhora, assim, a cada curso que você faz são turmas novas e aparece muita oportunidade de negócio nisso aí, né? Que aí você está num grupo lá trabalha no ramo pecuário, aí tem um médico, um dentista, tem um pedreiro, um eletricista, um empresário, tá todo mundo ali. E aí qualquer dúvida que você tem, cara, é muita troca de informação. Inclusive, de vez em quando tem alguns encontros de turmas e a gente tá sempre aprendendo alguma coisa, né? Até porque tem lá um bate-papo, expõe pra gente algumas coisas que é interessante. Então, tá sempre aprendendo, vai desenvolvendo. E essas turmas, elas estão lá. Eu estava num encontro de turmas, a mulher fez o curso, acho que em 84. Cara, então assim, causa um impacto grande na vida da pessoa pro resto da vida. A pessoa fez o curso em 84 e ela está no encontro de turma hoje. Ela não largou a Dale Carnegie. Não é possível. Não vai largar nunca. Alguma coisa boa tá vendo ali, né? Exato, até porque você está nos grupos lá, ninguém sai dos grupos. Você manda um recado lá, eu fui da turma 3 em Carapó que eu fiz, né? Que até eu falo que eu fui uma das primeiras cobaias suas, mas isso aí foi legal, cara. Eu tô nesse grupo até hoje, não vi ninguém sair, nem vai sair, né? E é isso aí que é interessante. Você não perde o vínculo. Exato. E sabe o que eu lembro? Que durante essa construção da AgroJuti, da ampliação da loja, todo o nosso, vamos dizer assim, o nosso network ali, sim, ele agregou muito na obra, porque você tinha engenheiro, você tinha especialistas em várias áreas diferentes que contribuíram para a construção da obra. Eu lembro que eu fui com a Letícia lá, e disse, Zé, esse vidro aqui não vai funcionar, se esse vidro quebrar,
vai prejudicar você. Você deve trocar o vidro. Sim. Aí ela falou sobre um incêndio. Aí chegou outro lá, entende? A tua obra foi muito impactada com a visão da Dale Carnegie também, né? Diretamente. Então, assim, foi A marcenaria foi super. cliente da Dale Carnegie também. Foi bem aproveitado, assim, de todas as maneiras, né? Que eu falo que essa relação, não só cliente, fornecedor, e as pessoas que você vai agregando que se tornam clientes, você cliente delas, ela cliente seu, então isso aí ajuda muito. E uma coisa que eu percebo, Zé, que é um ponto forte teu, que é uma coisa fantástica, toda vez que chegava alguém lá e era especialista em alguma área e enxergava algo de positivo na obra, eu percebi que o Zé nunca foi um cara, não, eu já pensei assim, vou fazer assado, né? Nunca foi isso aí. O Zé sempre foi o cara assim, como assim? Me explica melhor. E ele sempre ouviu muito isso. Ele sempre ouviu muitas pessoas e ele nunca tinha uma resistência, uma barreira. Se ele ia colocar em prática depois aquilo ou não, isso é outra história. Mas ele recebia muito bem as opiniões das outras pessoas, ele procurava enxergar o ponto de vista do outro. Isso agregou muito para todas as suas tomadas de decisões, né, Zé? Com certeza. Eu acho que quando você está fazendo algo ali, e eu sempre gosto de escutar, porque por mais que você está pronto para fazer aquele trabalho, aquele serviço da maneira que você planejou, é bom sempre ouvir, estar sempre atento a alguma informação que, com certeza, elas podem mudar e mudar para melhor. Então, há um conselho do pedreiro, do eletricista. O pedreiro foi fantástico, se for ver, né? Porque, na verdade, ele trazia uma ideia todo dia e você aderia muito às ideias dele, né? Sim. E você nunca foi um cara, não, eu pensei assim, tem que ser assim. Não, esse cara que está lá em Juti, lá, o Vilmar, ele é um cara diferenciado. Então, lá é o seguinte, se você falar do básico ao acabamento, ele faz de tudo. E não é aquele cara que esbanja produto, não. Ele faz o que tem que ser feito, não enrola, e ele trabalha da maneira que você quer, entendeu? Pode até pegar outras obras ao mesmo tempo, mas ele não te abandona. É um cara, assim, muito responsável. E tanto é que ele não é só o pedreiro, é meu amigo também. Uhum. Zé, vamos pegar algumas recomendações suas que eu acho bacana, acho relevante pelo teu histórico, pela tua conduta, pela referência que você é aqui na nossa área. Zé, quem está ouvindo aqui o nosso podcast, quem não fez o DEIO ainda, né? O que você recomendaria para ele? Lógico que você recomendaria o DEIO, mas no teu ponto de vista, por que você recomendaria? Que recado que você passaria para essas pessoas? Olha, eu acho que quem não fez está até perdendo tempo, porque a sensação que eu tive foi essa aí. Quando eu comecei, falei, cara, por que eu já não fiz esse treinamento aí, sei lá, 10, 20 anos atrás? Mas tudo é o momento certo. Eu acho que você entender a sua necessidade, o que vai agregar você, é um investimento pessoal que você faz. E esse investimento pessoal que você está fazendo, ele te dá um retorno gigante, não só profissional. Lado pessoal também, isso aí ajuda demais. Então, cara, quer ser diferente, quer ter um resultado diferente, melhor, faz o curso. Até porque não é só o primeiro curso que você faz. Conforme o Cássio falou, os outros cursos avançados, eles assim transformam, porque você vai estar direcionando aquela sua necessidade que você tem de melhorar alguns pontos, que seja de negociação, de liderança, ou que seja pessoal. Então, assim, tudo agrega. Então, o melhor curso é sempre o último que você faz. Na verdade, todos os cursos são muito importantes. Para mim, fez toda a diferença. A cada momento que eu estava fazendo um curso, eu conseguia ter uma visão do quanto que isso aí agrega, não só para mim, mas para as pessoas que também estão junto comigo, entendeu? Na equipe, às vezes o amigo, então você consegue melhorar, entendeu? De uma forma, acredito que geral. Você cresce como pessoa mesmo. Zé, vamos para outra recomendação tua que eu quero. O cara que é empresário, que tem comércio, né, que é o teu caso. O que você recomenda para uma pessoa dessa que está nessa lida aí junto com você? O que você recomenda? Você fala, cara, esse é o caminho, baseado no teu ponto de vista. Eu sei que é aquela conversa, né? Você não é melhor que ninguém, né? Que você sabe mais do que o outro, mas você tem uma experiência, você tem uma história. Então, baseado na tua história, o que você recomenda para o comerciante? Cara, o comerciante, eu acho que, assim, até evidenciando a nossa cidade lá, uma cidade pequena,
você vê a diferença que isso que vai causando, que vai transformando a cidade, as pessoas se preparando melhor, investindo um pouco mais, mudando a forma de trabalhar. Isso aí ajuda muito. Eu acho que o empresário, de uma forma geral, a gente tem muitas dificuldades para gerenciar, para digerir todo o sistema que cada dia vai dificultando mais a vida do empresário. Eu acho que isso aí ele vai te dando ferramentas para você saber trabalhar isso aí, né? O seu lado profissional ele fica mais aflorado para você entender mais, buscar novos parceiros, direcionar algumas coisas que não tá legal, você melhorar. A assessoria da Delcarne é muito grande, é muito boa. Então eu sempre fui bem assessorado. Às vezes coisas que eu não estou bem a par, não estou entendendo direito, eu sempre busco ajuda. Eu acho que você também sair, não ficar só esperando. Ir de encontro, né? Uhum. Estou com dificuldade, eu gostaria que se pudesse me dar uma mão aqui. Eu sempre fui muito bem assessorado, eu acho que isso aí é legal. Não é só você pagar o curso, fazer o curso e acabou o curso, acabou. Esse é o diferencial muito grande que eu vejo da Delcarne. Então, se você é assessorado, para o resto da sua vida. Uhum. Então, independente do estado, do país que você tiver, você está sempre sendo bem assessorado. Isso aí é uma coisa assim, muito importante. Zé, e olhando para o empresário, uma recomendação diferente agora no ponto de vista do líder de equipe. Pessoa que lidera a equipe. Você lidera a equipe há muito tempo. O que você recomenda para essa pessoa? Depende da Dale Carnegie. O que você recomenda de vida, de entendimento para esse gestor de pessoas? Tá centrado, tá buscando conhecer realmente a pessoa que está ali trabalhando com você, porque não é só durante o período que está ali, da hora que entra, a hora que sai. Você entender o que é essa pessoa, como que ela se comporta, o porquê que ela está assim, ou qual a necessidade dela profissional, ou que seja até pessoal. Você tem que entender que essa pessoa ela está lá na sua empresa e ela é uma pessoa muito importante e que ela merece toda uma dedicação, um carinho, se precisar de um treinamento, se precisar de uma indicação, você investir realmente no seu colaborador, independente se ele vai trabalhar com você 6 meses, 1 ano, 10 anos, investir em pessoas, entendeu? Em conhecimento, treinar realmente a pessoa, pegar na mão da pessoa e falar, bora junto comigo. Eu acho que isso aí faz toda a diferença, investir em pessoas. Zé, e você, além de tudo, e talvez, não diria além de tudo, mas principalmente, você é o vendedor do teu negócio. Você é um baita vendedor. Você vende. Então, como que você poderia falar algo em relação a vendas aqui, pessoal? O aspecto do vendedor, a pessoa que é um vendedor que está nos ouvindo, ou um dono de um negócio que ele não sabe que ele é vendedor, talvez, mas se ele é o dono do negócio, com certeza ele é o vendedor do negócio dele. Qual que é a tua visão no ponto de vista do vendedor? Cara, esse negócio de vendedor é assim, não é todo mundo que vê o vendedor como vendedor. Até, inclusive, acho que o Cássio vai querer me suar depois, porque eu queria fazer o curso de vendas, cara. Essa história é boa. Aí ele falou assim, cara, é que você não tem um perfil tal de vendedor. Você não é vendedor, você é dono da empresa tal. Não, tá legal, se você tá falando que não é para me fazer, beleza, eu não vou fazer, né? E aí ele foi conversar com o César. Aí eu acho que é melhor ele falar um pouco desse pedaço. Pois é, cara. O Zé, como ele é apaixonado pela Dale, transformou muito a vida dele. Esse treinamento de vendas era a primeira turma de Dourados, na minha época que ia ter, né? E eu pensei, treinamento para vendedor, o Zé é o dono da empresa, não precisa fazer, né? Ele não é o vendedor direto. Apesar de eu entender que ele supervisionava os vendedores, mas não enxergava esse avanço nele, até porque eu também não tinha muito conhecimento do treinamento na época. E comentei com o CEO da nossa empresa, né? Durante uma reunião no Zoom, né? Todo mundo lá no Zoom, lá. Tinha uns 30 pessoas no Zoom. E comentei, ô César, me tira uma dúvida. O Zé perguntou pra mim sobre treinamento de vendas. Eu falei pra ele que não era o momento e tal. E eu lembro até que o Zé deu uma baqueadinha. Puxa, eu queria tanto fazer, mas tá bom, se não é pra mim, né? Não, então tudo bem, né? Não vou fazer.
E eu sempre tive aquela visão de, tipo assim, eu não vou vender pro meu cliente uma coisa que não é boa para ele, que não faz sentido para ele. Até por isso que a gente tem clientes fiéis, né? Sim. Só que aí foi um tiro errado, né? Então, naquela hora que eu mandei essa pro César, o César é um cara muito dramático, né? É um cara que ele faz se entender. E aí o César falou, você não ama o Zé Cássio? Ele já começou desse jeito. E com aquelas palavras doces e delicadas do César, né? Conheço. Que não é muito bem assim, né? Aí ele começou a falar, Cássio, como é que o Zé, seu cliente, o teu melhor cliente, como é que você proíbe ele de fazer um treinamento? O cara quer fazer, quer contribuir. Como é que ele vai liderar os líderes, os vendedores dele, se ele não entende de técnica de venda? E papapá, e papapá. E eu sei que as telas do Zoom ficou começando a ficar tudo pretinha. Começou, todo mundo fechou os vídeos, começou a ficar tudo mudo, assim. O pessoal começou a dar risada, tudo lá. Deve ter dado risada, né? E o César ficou 5 minutos dando um sermão, assim, sabe? Que eu não amava o Zé, cara. E aí, né? Lógico, o recado foi dado, né? Acabou a reunião. E eu, tipo assim, apesar de ser o Zé é o meu cliente, eu sou o vendedor, vamos dizer assim, do curso, o Zé é meu amigo, né? Então eu não tenho barreira nenhuma de conversar com o Zé. Peguei, liguei pro Zé e falei, Zé, você me perdoa? Aí o Zé começou a dar risada. Uai, o que foi? Falei, não, aí contei a história da reunião, tudo, né? Dos mínimos detalhes. E, rapaz, eu vou falar a verdade pra você. Foi a história mais engraçada que o Zé ouviu na vida. Aquilo ali, ele passava mal de rir. Ele falou assim, eu acho é pouco pra você ainda falar pra mim. E aí, nesse momento, ele falou, não, Cássio, tudo bem então, vou fazer o treinamento. E o pior de tudo foi o primeiro dia do treinamento. Módulo 1 do treinamento. A hora que acabou o módulo 1. Você lembra o que você falou que acabou o módulo 1, Zé? Você não lembra? Acho que eu toquei no assunto de novo com o César. Né? Não, você pegou e falou assim, olha... Esse treinamento, até agora, é o melhor treinamento que eu fiz na minha vida. Aí eu falei, caramba, né, cara? Então, é isso aí, né? É entender o propósito de cada um, como pode contribuir com cada um, né? Entender essa dedicação, essa vontade que o Zé tem de querer ser melhor, de querer crescer. Isso é fantástico. Zé, pra gente encerrar aqui, dá um recado final pra galera aí, né? Vamos encerrar com um momento inspirador do Zé. Que isso eu sei que você faz muito bem. Cara, eu acho assim, só finalizando a questão de vendas é um negócio assim que realmente na primeira hora de treinamento ali eu comentei, cara, esse treinamento é fantástico. E já começo a visualizar lá na empresa, né, onde eu estou pecando, onde a equipe está pecando, onde precisa de mim. Então, vendas é um negócio super diferenciado. Então, quem tiver a oportunidade de fazer esse de vendas, não perca, é muito bom. Você entendeu? E aí finaliza para nós aí com um recado inspirador, algo que, pra gente encerrar aqui, o que as pessoas têm que ficar com o Zé? O que as pessoas têm que levar do Zé desse papo? O que as pessoas têm que levar do Zé pai, do Zé marido, do Zé gestor, empreendedor? Olha, eu acho que é tudo que você vai fazer, independente do lugar que você tiver, que seja na sua casa, empresa, com os amigos, eu acho que você tem que ter sempre uma noção de que você está dando o seu melhor, entendeu? E acho que as pessoas, elas precisam, todos nós precisamos de ter bons atendimentos, bons bate-papo, o respeitar o limite das pessoas. Eu acho que isso aí tudo é muito importante e tá sempre acreditando que dá para ser melhor, entendeu? A gente trabalha, a gente luta, tem família, a gente quer sempre o bem das outras pessoas e isso aí acontece, é recíproco, né? Então, se você faz algo bom, elas retornam para você e de forma assim muito positiva. Eu só tenho a agradecer. Em especial você, Cássio, que foi lá, que tá com a barriga estufada até hoje, tanto tomar tereré, mas que deu certo. E isso aí, acredito que deu vários frutos de várias outras pessoas, de várias outras famílias, empresários. Eu acho que isso aí para mim, um motivo de bastante orgulho fazer parte dessa família Dale Carnegie. E, cara, não perca, conheça a Dale Carnegie de perto. Obrigado, Zé. Esse foi o nosso papo com o José Antônio da AgroJuti, a lenda da Dale Carnegie aqui de Dourados. E você, que é o nosso ouvinte, que é o nosso seguidor, que é carnegiano ou que gosta muito do nosso negócio, quem vocês querem no nosso próximo podcast? Manda um recado aqui para nós.